Bom, você é natural de onde? Eu sou natural de Apucarana, Paraná. Na verdade, eu nasci num subdistrito em Apucarana, em Cambira, uma cidade bem pequenininha. Já tive o prazer de visitá-la uns 4 anos atrás com a minha família. Levei, né? Na verdade, eu levei umas pessoas para conhecer, onde nem eu me lembrava mais, que eu saí muito novo, né, dessa região. Eu sou natural do Paraná, mas filho de São José dos Campos. Seus pais são do Paraná também? Na verdade, meu pai são de Poços de Caldas, Minas Gerais. Minha mãe é de Poços de Caldas, meu pai é de uma cidade bem próxima ali de Poços de Caldas, chama-se Caconde, né? Então ele é paulista e minha mãe mineira. Como eles são do Paraná? Então, eles casaram com 18 anos de idade, né? Casaram super novos naquele tempo, era assim, né, que acontecia. E meu pai com 18 anos, acho que eu penso com ele naquele tempo, casou-se e o sogro dele, que na verdade é meu avô, estava no Paraná, disse, bom, vou para lá, né, não tinha, casou e foi para lá, foi dessa lá, seguindo o sogro dele, né, que é o meu avô, né, e enfim, aí chegaram numa fazenda, foram trabalhar, naquele tempo, até é muito interessante, porque a gente estuda isso em escola, né, meu pai, eles eram colonos. E colonos é uma coisa que você vê pela escola, né? Que a gente acha que não existia. Então eles foram colonos dessa fazenda, né? Plantava café, né, pro fazendeiro, enfim. E daí para diante, depois a vida seguiu para outros caminhos com eles, né? E eu nasci lá. Tá. E como é que eles descobriram São José dos Campos? Então, meu pai depois ele teve depois que ele do Paraná, né? Eles vieram novamente para Campinas, onde tiveram o meu irmão, né, que é o meu irmão mais velho, Cícero, e depois retornaram novamente para o Paraná, não sei por que motivo, né, aconteceu isso na vida dele, e ele arrumou um emprego lá para fazer a GM aqui em São José dos Campos. Na verdade, foi a construção da fábrica, né? Foi aí que ele veio para Jacareí primeiramente e depois veio para São José dos Campos, onde nós nos instalamos, né, aqui. Bom, você tem alguma lembrança lá de Apucarana? Só tem do meu padrinho. Na verdade, assim, eu me lembro, claro. Eu tenho uns flashes da minha vida, né? Que a gente era. Meu avô tinha uma venda, né? Venda era uma fazenda que tinha tudo, né? Na verdade, tinha igreja, enfim. E eu me lembro muito bem que eu tomava banho daquelas latinhas, de puxar nessa água assim, punha água assim, puxava a latinha e tomava banho rapidinho, né? Coisa de 2 minutos. Lembro, nós tínhamos, naquela época que podia ter animal. Nós tínhamos um macaquinho que chamava Chico. É os flashes que eu tenho na minha vida, né? E, enfim, é mais ou menos isso daí. Porque eu não era muito novo, eu tinha 3, 4 anos de idade, mas aí esses flashes ainda tem na minha lembrança. E você chegou em São José dos Campos com qual idade? Eu cheguei com 6 anos em São José dos Campos, 6 anos de idade. Nós chegamos aqui no Jardim Augusta, né, que é próximo do Center Valley. São José dos Campos estava começando, cidade de terra, né? Isso em 1972, mais ou menos, 71, meados de 72. Não tinha nada, né? São José dos Campos era o que é hoje aqui, quem viveu em 72 cresceu muito, né? Existia a Ericsson, né? Na verdade, nós nos instalamos ao lado da Ericsson, né? Que é o Jardim Augusta. Moramos a vida inteira ali, né? Toda a minha família e nunca saímos dali. E como é que foi a infância aqui em São José? Então, eu fiz a minha escolinha, que é o Jardim Oswaldo Cruz, né, que é uma escolinha que era muito conceituada aqui em São José dos Campos, que na nossa época, você estudar em colégio público era muito mais valorizado do que um colégio particular, né, porque você dizia, colégio particular é cara que não quer nada com a vida, e a gente sempre estudou no Jardim Oswaldo Cruz. Na época eu me lembro muito bem que o prefeito daqui era o Sérgio Sobral de Oliveira, e visitava a escola, porque a escola era uma escola que virou modelo, né, em São José dos Campos, e naquela época nós vivíamos num regime, era o regime militar, né, que vivia, principalmente aqui em São José dos Campos, devido ao CTA, né, e São José era uma área de segurança nacional, né, acho que era isso, se não me engano, e até os milicos vinham para fora para vigiar São José. Enfim, mas era muito assim, era muito tranquilo, eu gostava muito, porque eu estudava do lado da minha casa, né? E eu tive uma infância muito boa, né? Não vou dizer assim que
que eu tive, apesar da minha família humilde, eu sempre tive uma infância boa, gostosa. Eu nunca senti falta, eu não tive muita coisa, mas também nunca senti falta de nada, de não ter, de falar assim, cobrando do meu pai, eu não tive isso, não tinha aquilo. E como é que era o divertimento na sua época? Então, nós brincávamos na rua, né? O que era? Pega-pega. Ela era, a gente começava a, a brincar às 7 horas da noite, meia-noite estava trabalhando. E era quase que a cidade inteira. No meu bairro era a bairro inteiro, eu até brinco com eles, né, pessoal. Que a gente vinha a pé, lá de Jardim Augusta, né, do lado do Centro Vale, até Santana andando. E, pô, eu tinha 9 anos, 10 anos de idade. Não tinha perigo, não tinha nada aqui em São José dos Campos. Era uma cidade maravilhosa. E meu pai já tinha nessa época que ele montou, né, que ele trabalhava na GM, ele montou um bar e lanchonete ali no Jardim Augusta, né, que todo mundo, muita gente na época se lembra, chamava Chelini Bar. Né, que na época tinha muitas famílias aqui, na casa do meu pai, tinha uma família Fischer, né, e algumas famílias muito conhecidas. E a gente era um pouco versátil, né? Meu irmão mais velho era um cara um pouco mais construtor, né? Meu irmão era um construtor de jovem. E ele fez 2 caixas de engraxate para nós, né? Uma para ele, outra para mim. E ele falou, vamos sair para engraxar para ganhar dinheiro, né? Porque nós, apesar de tudo, era tudo uma luta, né? E só voltando um pouquinho para trás, quando a gente veio morar para cá, a gente morava numa edícula, né? Numa casa de 2 cômodos. Era um quarto, uma cozinha e o banheiro era externo ainda. Então, você vê que na verdade foi uma luta. Mas enfim, fomos lutando. Meu pai depois teve esse bar, né, que teve por muitos anos. E conseguiu mudar para uma casa grande, mas e fomos indo. Ele construiu essas 2, aí voltando na história da caixa engraxada, ele fez essa caixa e nós fomos para a rodoviária. Fazer, né, engraxar e ganhar dinheiro. Pô, aí animou, né? Ele foi engraxando, aquele dinheirinho que ia entrando e tal. Aí todo mundo conseguia viver dentro de casa, né? E tinha todo mundo, apesar de ser humilde, todo mundo tinha dinheiro, né? E, bom, aí foi evoluindo, né? Depois eu virei jornaleiro. E jornaleiro, Jornal Agora, não sei se muitas pessoas talvez vão se recordar, a gente vendia jornal na rua, né? Pegava um monte de jornalzinho, eu não lembro se acho que era naquela época acho que era um cruzeiro, ficava 20 centavos pra gente e o resto tinha que, né, no final do dia devolver para a empresa. Isso eu tinha 9 anos, não existia essa lei de criança não pode, né, trabalhar, imagina. E, enfim, e foi assim, né? Isso foi minha infância. E a minha infância, assim, eu gostei muito porque foi assim eu achei muito produtiva, porque droga, essas coisas todas, a gente não se envolvia, porque não tinha por que se envolver. E a gente tinha muito assim, eu, né, sempre tive meu pai como aquele espelho que eu sempre me via nele, porque era um cara muito honesto, trabalhava muito e eu queria ser assim, né, pelo menos um pouquinho que ele foi na vida dele, que ele sempre foi, depois foi um comerciante, depois trabalhou com vendas, né, muito tempo, na verdade hoje é o que eu sou hoje, né. Mas ele foi a minha inspiração. E qual era o sonho do menino Ralph? Então, meu sonho, eu sonhei assim, eu tive um sonho, na verdade, eu sempre olhava as pessoas, principalmente as pessoas que eram bem-sucedidas na vida, né? Isso era o meu, e falava assim, puxa vida, mas por que eu não posso ser igual, né? Qual que é a diferença? Eu sempre pensei isso, desde pequeno eu pensava, mas por que eu não posso ser? Só que assim, eu não conseguia ver que eu tinha tanta dificuldade que eu tive mesmo, né? Mas eu sempre estudei, né? Minha família, apesar de humilde, ela sempre deu muita prioridade para os estudos. Eu nunca parei de estudar, né? E meu sonho é muito interessante, né? O que a gente fala da vida. Meu sonho sempre pensava assim, um dia eu quero trabalhar numa grande empresa e quero chegar bem alto, assim, né? Para eu poder, né, ter uma vida mais confortável e poder ajudar meus pais. Eu normalmente acho que é isso que uma pessoa que mais simples vem, ela tem isso na cabeça, né, de querer ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso na minha vida. Como é que foi a transformação da infância para a adolescência? Pois aí eu fui, né, falei para você, né, que eu fui engraxate, né, vendi jornal, aí depois eu fui chapeiro, né, quando eu estava como chapeiro, eu já estava fazendo o 2º grau, né, trabalhava, meu dinheirinho, tudo que eu ganhava, eu pagava a escola, né, eu não conseguia nem dar dinheiro em casa e a gente vivia com dificuldade, mas meu dinheiro era só para pagar a escola. Eu estudei no Olavo Bilac, inclusive com uma personalidade, né, da cidade, com o Alberto Simões, né, foi meu professor, e
E aí, com muito custo, eu saía a pé, voltava a pé. Gente, para mim era uma felicidade quando eu tinha um dinheirinho para pegar um ônibus e voltar para casa, mas sempre estudei. Então isso foi assim, foi começando a minha passagem, porque logo depois eu consegui um estágio na Caixa Econômica Federal, né, que eu estava estudando, e a Caixa Econômica eu fiquei mais por volta de um ano trabalhando como estagiário. Logo depois entrei no Bradesco, né, Bradesco do centro da cidade. E aí comecei, lá no Bradesco eu prestei um vestibular para engenharia em Mogi das Cruzes. Na primeira eu passei e comecei a fazer, fiz engenharia em Mogi aí isso foi minha né? Aí depois que eu fiz lá eu voltei, eu falo Mogi, depois eu voltei, eu sempre nunca saí daqui, mas aí vim estudar em São José dos Campos e fiz sociologia. E nesse intervalo que eu estava fazendo sociologia, no penúltimo ano eu me casei, né? Fui morar em Jacareí. Eu abri uma loja de decoração, que era uma loja inclusive da família da minha ex-esposa, né, ex-mulher, e toquei por um grande tempo e depois não deu certo, né? As coisas na vida também, tudo é o que a gente sempre fala. Talvez eu deva até agradecer a Deus. Essa foi a minha passagem, que eu comecei, a gente começa a virar homem, né? Começa cheio de problemas, dificuldades, mas enfim, consegui contornar. Consegui um trabalho na Perdigão, né, que é uma empresa que hoje é a BR Foods, como trainee, né, entrei como trainee e vim galgando até onde eu estou hoje. Então, o seu primeiro emprego foi na Caixa Econômica? Meu primeiro emprego, na realidade, de fato, né, um emprego de gente grande, né, a gente brinca assim, foi na Caixa Federal, porque o resto foi subemprego, né, que eu tive, e dou graças a Deus, porque é a minha construção de vida hoje, né. E como é que era São José na sua época de adolescente? Nossa, gente, isso aqui era maravilhoso. Eu gostava muito, porque, aliás, todos, né? Porque, como eu falei no início, a gente brincava, poxa vida, eu saía de 7 horas da noite, aliás, brincava o dia inteiro na rua, né? A gente brincava, moleque de rua, mas não era moleque de rua, porque aquilo ali era normal. Eu vivia ali. Nós tínhamos os bairros, né? Isso sempre existia, tinha o Jardim Augusta, Jardim Paulista, e tinha um pouco de rixa, né? Cada um, aquela grupinha, quando eu entrava com outro, às vezes dava uma briga de um bairro, vai pro outro, aqueles bailinhos também que dava briga, mas assim, briga que nunca aconteceu nada, na verdade nunca chegou a nenhum acidente de fato. Então, andava em São José dos Campos a pé, né? São José, você podia andar, não tinha problema de roubo, de nada. Eu não me lembro de acontecer isso, visto que, na verdade, nós não tínhamos telefone, não tinha nada, e você andava o dia inteiro para a rua criança, e os pais sabiam que no tal horário você estava dentro de casa. Então, que maravilha viver numa cidade assim, né? É isso aí. E as baladas naquela época, como é que era? Então, a gente ia muito em discoteca, né? Porque aquilo dali foi uma época, a minha época foi a época tinha o John Travolta, né? John Travolta, virou, o Brasil se adaptou muito com discoteca. Eu ia muito, comecei a ir na discoteca do CTA, que tinha uma discoteca lá que o nome era Jacaré, se não me falha, o nome da discoteca era Jacaré, dentro do CTA. Bacana, a gente gostava muito de ir. E se vestia, né, travestia de roupinha, aquelas roupinhas de outra volta, sabe, tudo, era baladinha mesmo. E, na verdade, sempre girou muito nisso, a minha adolescência foi mais ou menos isso daí, porque aí a gente vinha aqui para a cidade, né, tinha Crazy Horse, enfim, Amarelinho, barzinhos, né, tudo isso daí que era São José dos Campos. Girassol, eu frequentava muito Girassol, né, que ficava no Parque Santos Dumont. Você era um cara de muitos amigos? Não, eu nunca fui assim, uma pessoa de ter muitos amigos, porque o que acontece é assim, né? Apesar de que eu sempre falei para você que eu não era muito extrovertido, era muito introvertido. Por quê? Porque também não tinha condições financeiras. O que eu tinha era o mínimo para que eu pudesse fazer alguma coisa, né? Andando a pé para São José dos Campos, enfim, para baixo para cima, mas paquerei muito, né? Porque naquela época eu não tinha muita necessidade de ter carro, essas coisas tudo. Enfim, acho que foi isso aí. E aí, você se casou? Como é que foi? Então, aí eu me casei, né? Eu falei para você, depois que eu abri um negócio em Jacareí, eu me casei, tive um filho, né? O meu filho Nicolas, hoje já está com 28 anos de idade. Só que no meu casamento durou 7 anos e, enfim,
Eu casei bem novo também, na época daquele tempo, né, que eu casei com 24 anos. Ficamos 7 anos juntos, né, eu e minha ex-mulher. E não deu certo, mas até hoje a gente tem amizade, muita amizade, inclusive, não tem problema nenhum. Tanto que a minha ex-mulher, ela é paciente da minha futura esposa, né, que depois eu via me casar novamente, né, com a Cíntia, né, hoje é meu grande, o esteio da minha vida, né, que isso me sustenta, assim, a minha cabeça, né, que é uma pessoa maravilhosa, e estamos juntos até hoje, né, e estamos seguindo em frente, né. Um jovem de 23 anos, né, casado, aí a esposa diz, você vai ser pai. Como é que foi esse momento, hein? Assim, realmente uma coisa que assim, você não consegue passar isso para as pessoas, mas realmente você ainda é uma criança, um homem com 23 anos, pelo menos eu me sentia assim, muito imaturo naquela época, né? Você tem um filho com 23 anos, na verdade você não tinha não estava nem sólido no trabalho, né? Você estava batalhando alguma coisa da vida e você está trazendo, né, alguém no mundo, né? Foi assim, realmente foi um tesouro mesmo que veio, que Deus deu para mim, né? Que tem até hoje, né? Graças a Deus. Mas é uma emoção muito grande você saber que você vai ter um filho. Isso é muito, 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 muito legal. Eu acho assim que vale até ligar isso que essa pergunta que você fez a uma outra, que meu filho, depois que eu me separei, né? Ele veio morar conosco, né? Com eu e minha esposa, com a Cíntia. Com 12 anos de idade, e nós acabamos de criá-lo, né? Enfim, minha esposa, né? Eu falo acabando, na verdade é minha esposa. E minha esposa adotou meu filho, minha esposa, a Cíntia, adotou ele de fato, do papel, né? Que foi recente, agora que abriu, se não me engano, acho que há 2 anos atrás, que no Brasil que pôde ter que pôde ter adoção de uma segunda mãe, né? E eu acho que ele foi, se não me falha a memória, porque como nós somos no cartório, foi o primeiro que teve no Vale do Paraíba. A primeira adoção que teve foi feita pela minha esposa, né? Pela Cíntia. Então ele hoje tem. Meu filho é muito privilegiado, porque tem 2 mães, 2 avós, né? Enfim, muito, muito, muito legal. Então, tudo liga, como eu falei para você, do nascimento dele até o estágio que nós estamos hoje, né? Além do filho, além dos casamentos, momentos emocionantes da sua vida aqui em São José, momentos bons que São José lhe proporcionou. Então, São José dos Campos, eu me lembro muito, vou falar de alguns flashes, que na nossa época tinha, nós não íamos em cinema, né? Então o cinema era na rua, era nas pracinhas, né? Que eles vinham, a prefeitura vinha, montava, e a gente assistia Flash Gordon, nossa, eu tô velho, Flash Gordon assistindo a pracinha, e toda semana juntava aquele monte de criançada. Então, isso foi umas passagens bem bacanas que eu tive, que marcou muito a minha infância, e São José proporcionou pra gente, né? Muita coisa, às vezes a gente não dá valor, mas isso, coisa interessante, né? E no próprio governo que nós tivemos aqui do nosso prefeito, né? Que trazia, engraçado, era diferente, parecia que existia um zelo maior, né? Por educação. Como hoje está tendo essa discussão de cantar hino nas escolas, gente, isso é a coisa mais simples do mundo para a gente, não tinha problema nenhum fazer isso. E a educação era melhor, né? Não sei se a gente é melhor, a gente costuma falar isso aí, criticar o presente, mas tudo caminhava melhor. Então, São José foi muito, muito, muito legal, me proporcionou. Na verdade, eu adotei São José como minha mãe, como a cidade mãe, porque eu não vivi fora. São José para mim foi tudo. Minhas amizades aqui, tudo aqui. E nesse período você chegou a voltar lá em Apucará ou não? Então, nós voltei, acho que faz uns 6 anos atrás, eu voltei em Apucarana, né? Fomos lá em Cambira, né? Que é subdistrito, que hoje não é mais subdistrito, é uma cidade, né? A Cambira virou uma cidade. Fui visitar meu padrinho, que estava lá, né? Que hoje, inclusive, faleceu, né? Fez o ano passado. E consegui ver de novo, né? Na verdade, é muito gostoso você ver. Claro que você sempre tem uma ligação porque você nasceu, né? Eu fui ver consegui ver de longe, né? A fazenda onde eu nasci, que eles chamavam de Fazenda 300 Alqueires, né? É muito bacana você sentir o sentimento de você estar de novo onde realmente você nasceu, né? Foi bacana, a cidade evoluiu bastante, né?
Você falou de um irmão, falou dos seus pais. Isso. Quantos irmãos vocês são? Eu tenho uma irmã, a minha irmã também, porque ela é um pouco é do meio, né? Então, onde a gente teve, na minha infância, a gente brincava muito, eu e ela, né? Até hoje, nós somos muito mais, temos uma ligação muito grande, né? Que é a Luciene. Na verdade, assim, irmãos, todos assim, eu converso muito com a minha irmã, com a Luciene, hoje, né? Menos com o meu irmão, mas nós somos muito ligados um com o outro, né? Temos grupos de irmãos, que é só os três, mas a gente tá sempre conversando, sempre falando dos nossos pais, né? No caso, meu pai, infelizmente, faleceu há 21 dias agora. Mas a gente sempre teve, nós nunca ficamos sem falar a nossa vida inteira, desde que nós nos conhecemos, é claro, né? E até hoje nós temos muito um por causa do outro, enfim, nós estamos muito bem. Pergunta óbvia. Qual a importância dos seus pais na sua vida? Então, é o que eu disse bem no início, acho que não sei se nós chegamos a falar isso, antes nós estávamos fazendo isso. Meus pais, como eu falei para você, eu sempre tive e tenho, né? Eles como realmente o meu espelho de vida. Meus pais foram muito assim enérgicos, né? Na nossa criação, deu muito valor aos estudos. Nós não tínhamos quase nada. Quantos natais nós passamos dentro de casa? Só nós, né? Meu pai, minha mãe e nós três assim dentro de casa. Talvez comendo alguma coisinha. Que eu falo isso porque na verdade eu nem me lembro desses lados que a gente pode dizer que foi esse lado que outras pessoas ficam, meu cara não tinha nada. Para mim pra gente era tão pouco normal, acho que era o amor que a gente tinha, né? Nós tínhamos, eu sempre tive isso com meus pais, tanto minha mãe como meu pai. Meu pai falecido agora, realmente foi um cara que, poxa, ele não era nem meu pai, ele era meu amigo, né? Depois de todos os anos que eu fiquei adulto, a gente conversava, sentava, bebia junto, ficava bêbado junto, né? Ia dormir junto, enchia o saco um do outro junto. Enfim, quando eu não ligava, eu viajo muito, né? E às vezes eu não ligava e ligava para ele, pô, você sumiu de casa, você não sabe que você tem pai, aqueles negócios todos. Então, eu sempre tive amor pelos meus pais, nunca me desliguei deles. Tanto ele quanto a minha mãe. Minha mãe foi uma lutadora a vida inteira, que lutou junto com ele, ambos trabalhavam, né, para se sustentarem, né? E hoje somos 3 filhos. Posso dizer para você que são 3 pessoas, eu vou nem falar por mim, mas vou falar por eles, são dois irmãos maravilhosos, que venceram na vida, né? Venceram, construíram família e estão muito bem. Bom, e aquele chapeiro? Hoje ele é um homem realizado profissionalmente? Você sabe que a gente brinca assim, acho que tudo na vida tem um sentido. E eu como chapeiro, hoje eu até brinco, né, que eu faço um omelete maravilhoso, todo mundo que me conhece mais intimamente sabe que eu faço omelete, mas eu me lembro de onde eu fazia, né, que era minha chapeiro. E eu me sinto muito realizado por ter estudado, eu estudei bastante, eu nunca pensei, isso na minha vida foi assim, eu queria estudar, eu pensava comigo, bom, deixa eu estudar bastante, eu vou ganhar dinheiro mais tarde, né? Eu falei assim, deixa eu só estudar. Então eu fui estudando e a vida foi caminhando, foi me levando a galgar várias coisas. Eu passei por várias empresas multinacionais, brasileiras e multinacionais, e cheguei onde estou hoje. Hoje eu trabalho numa empresa que ela é presente em mais de 110 países do mundo, né? Que é a Borges, que é azeite, que eu vendo. Na verdade eu sou um exportador de azeite da Espanha para o Brasil, né? Eu sou funcionário da Borges na Espanha, aqui no Brasil, e tomo conta do Brasil. Então, para mim, isso aqui eu acho que eu cheguei assim num ponto, eu não sei se a gente vou andar mais, mas foi uma grande vitória, que Deus sabia de onde eu saí e aonde eu estou. E eu que eu passo isso para meus filhos, e passo para todo mundo, que na vida, se você for persistente, a gente chega lá e chega sem fazer nada de errado, e não precisa mesmo, porque o que basta é você realmente ter persistência. É isso que eu falo. Persistência, estudar, né? O que der para fazer, faça, não deixe para depois, porque o depois, de repente, não dá tempo, né? Então a gente, graças a Deus, hoje eu falo inglês, falo espanhol, porque, né, vivo dentro. Agora imagina um menino que achava sapato na rodoviária, hoje ter isso aqui para mim, isso aqui para mim é um orgulho,
é você ter o orgulho sem ser orgulhoso. Isso para mim que eu me sinto, entendeu? É ter orgulho sem ser orgulhoso. Então, é o que eu posso falar isso para você, que eu acho que eu fiz alguma coisa nessa vida até hoje. Um bate-papo rápido. Você é religioso? Eu sou religioso, eu sou espírita, né? E na minha família, que eu digo a minha família, aquela célula, né? Que é eu, minha esposa, né? Meus filhos, meu filho é casado, né? Tenho minha nora, né? Que é a Gabriele. E estamos todos espíritas e assim, temos uma crença muito grande, né? Em Deus e conseguimos enxergar a vida de uma forma diferente, que eu digo assim, diferente para o melhor, né? Que a vida para a gente sempre nunca acaba, né? A nossa vida é aqui e em outro lugar. Provavelmente a outra vida é a vida mesmo. Então, isso é. E participo também de uma entidade que é assistencial aqui. Na verdade, eu faço parte, né, de uma instituição, né, que ajuda muitas pessoas aqui em São José dos Campos e no mundo inteiro, né? Uma instituição que você deve conhecer, né? A loja, né, da maçonaria, e a gente faz muita coisa mesmo, mas não tem necessidade de se falar, mas eu gosto de falar isso daí porque é muito assistencialista, então, e ajuda sem se projetar, né, não tem nenhuma necessidade. E qual é o clube do coração? Eu sou São Paulino, né? Infelizmente o timezinho não está muito bom, mas eu sou São Paulino. Meu pai era São Paulino e ficou, né, nesse negócio. Poderia ter sido Santista, né? Mas foi São Paulino. Mas ótimo. Eu vou deixar de lado o omelete e vou perguntar. Como é que é o Ralph na cozinha? Rapaz, eu sou bom para comer, viu? Eu sou um cara que, para comer, eu sou muito bom, mas para fazer comida, nossa senhora, eu faço assim, ó, um ovo cozido, um ovo frito, um bife. Se precisar eu faço um arroz, mas eu não sou assim muito bom na cozinha, mas eu sou muito crítico em comida, sou crítico mesmo, porque acho que porque eu trabalho na área de alimentos, eu tenho como eu viajo o Brasil inteiro hoje, né, faço visitas e um dos meus trabalhos, na verdade, às vezes eu faço visita em restaurantes para conhecer mesmo como é que está a cozinha, o que eles usam, né, então eu sou muito mais crítico. Talvez se fosse hoje, se eu fosse seguir uma outra profissão de hobby, eu seria um crítico da gastronomia, mas cozinhar, infelizmente, não tenho esse dom. Então você gosta de viajar? Gosto. Na verdade, o meu trabalho, eu nem digo como que é um trabalho, porque na verdade eu gosto de viajar. Eu me adaptei muito bem ao meu trabalho, eu acho que eu nem sinto que eu estou trabalhando, porque como eu estou hoje aqui, amanhã eu estou no Rio de Janeiro, depois eu estou lá para cima, lá para o Nordeste, Maceió, depois eu estou no Rio Grande do Sul, enfim, realmente é gostoso o que eu faço. Eu gosto muito de estar conversando com as pessoas e fazendo negócio, né? Trazendo o que a gente tem de melhor, né? Em outros países, que na verdade temos, né? E traga para o Brasil, para todo mundo. Agora, conta pra gente uma viagem inesquecível, Ralph. Eu fiz uma viagem em 2009, 2010, foi inesquecível, nós fomos para o México, né, na Península de Yucatán. Foi uma viagem, na verdade é uma viagem, porque na verdade são várias viagens inesquecíveis, mas essa de Península de Yucatán e a viagem quando eu me casei, quando eu falo eu casei de fato, né, que eu estou com a minha esposa desde 2000, minha esposa Cíntia, né, segunda esposa, e até hoje, então fazem quase 19 anos. Então, quando nós ficamos juntos, morando junto por 10 anos, e depois que nós nos casamos de fato, né? E fui passar a minha lua de mel em Paris. Gente, pelo amor, né? Paris, assim, eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse ter esse privilégio, né? E nós passamos uma semana no Ano Novo, foi maravilhoso, nossa, não tem, sem palavras, você conhecer Paris é fantástico, enfim. E essa foi uma das viagens, por isso que eu falei que tem duas, e a outra foi para o México, que nós fizemos. Aí eu fiz essa viagem também com eu e minha esposa, e o meu cunhado com a esposa também. Foi uma viagem muito, muito bacana, porque foi muito divertido conhecer novas culturas, eu fui para conhecer pirâmides, enfim, é fantástico. Viajar é muito bom, né? Então, eu teria muita coisa para se falar, mas algumas duas ficou marcado, mas foi essas. Tem algum lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Se Deus quiser, eu quero conhecer ainda, de fato, eu quero ir para a Itália, né? Porque eu tenho a minha descendência italiana, por parte dos meus pais, minha avó é italiana,
E me chama muita atenção, eu gosto muito da Itália, eu leio sobre Itália, eu vejo o ambiente, eu acho que eu me adapto muito bem com os italianos, entendeu? E eu acho que hoje seria minha meta para eu visitar a Itália. Esse é o meu país hoje que eu gostaria. Música, cinema, televisão? Eu sou mais de cinema, tá? E assim, eu sou um cinéfilo, eu assisto filme direto, gosto muito de filme de ficção científica, e eu me dei muito bem porque minha esposa também, ela gosta muito também de filme de ficção, porque como eu não sei se está intrínseco dentro da gente, mas como é aquela coisa de você querer ver sempre na frente o desenvolvimento do mundo, né? Então isso me chama muita atenção, o desenvolvimento do mundo, sabe? Então a ficção científica nos leva realmente a você sonhar, e muitas coisas que você vê nesses sonhos, né? Que filmes são sonhos de pessoas, né? Que se projetaram. Você vê que muita coisa acontece e vem evoluindo para isso. Por mais que as pessoas não gostem, eu não gosto, eu gosto de filme romântico. Eu também gosto de alguma coisa desse aí, mas filme para mim é ficção, e eu gosto de ver a evolução do mundo, é muito importante. Bom, um cara esclarecido, viajado, a pergunta é essa: o Brasil tem jeito, Ralf? Olha, Dirceu, eu posso dizer que na minha visão, que eu passei todos esses anos, hoje eu estou com 53 anos de idade, eu percebo que nós começamos a ter uma janela para o futuro. Agora, a gente sendo antipartidário, porque logicamente acho que não é a hora para a gente ser político, mas você vê o país hoje com essa mentalidade um pouco mais austera, é necessário, porque nós perdemos muito isso no país, e eu vejo que tem sim, o Brasil tem muita chance de nós sermos um país que vamos estar no bloco dos 8, né, os 8 mais ricos do mundo, porque o Brasil é muito rico. Infelizmente nós tivemos essa fase de corrupção no país, e tem ainda, está sendo muito, mas está assim, estão pegando, né? Então as pessoas estão sendo punidas, estão sendo presas, coisas que eu nunca vi na minha vida. Eu acho que muita gente aqui nunca viu, né, pessoas de certas posições sendo presas, ficaram 2 anos, um dos homens mais ricos do mundo, né, da Odebrecht, não vou falar o nome aqui porque acho que não é o caso, ficou preso 2 anos. Eu nunca vi isso na minha vida, no meu inteirinho de vida, eu nunca vi. Então eu acredito que o Brasil tem sim, eu acho que nós estamos no caminho certo, temos que moralizar as coisas, temos que pegar o que está errado, né? Gente, todo mundo tem que fazer seu papel. É aquele jeitinho brasileiro, a gente tem que começar a esquecer, porque eu sei que estava enraizado em todo mundo, né? Parava numa blitz, todo mundo chega lá, não dá um dinheirinho e tal. Nós temos que parar com essas coisas e realmente partir para uma coisa mais séria. Porque se a gente quer alguma coisa para nós, a gente tem que ter um país também. Você tem que ajudar o país, e a gente precisa ajudar. Por mais que a gente pense, o país tem que nos ajudar. Não, nós somos. Na verdade, a nação somos nós, né? A gente costuma dizer que eu penso que o país não é pai, não é mãe de ninguém, nós somos o país. Então, e o Brasil tem tudo. Eu acho que hoje nós estamos no caminho certo, é na minha concepção. Você tem algum ídolo? Olha, eu não sei se eu posso dizer dessa maneira, ídolo de pessoas. É o que eu falei para você, eu me refletia muito no meu pai, porque ele acho que sempre foi meu ídolo. Independente dele ser uma pessoa que não teve muito estudo, realmente não teve mesmo, mas era um cara que, para mim, eu falo isso para todo mundo, e eu acho que eu vou morrer falando, se eu tiver 20% do que ele foi, para mim já está muito bom, entendeu? Então, isso eu acho que ele foi meu ídolo. Tirando o seu pai, pessoas marcantes na sua vida? Pois pessoas marcantes na minha vida. A minha esposa, tá? A Cíntia, meu filho, são pessoas que marcaram muito e marcam até hoje, tá? Então eu acho que essa é a minha paixão hoje de vida, é o que eu trabalho, eu vivo, acho que por eles, e assim, a gente vive pela gente, mas vive por eles, então eu acho que essa é a minha paixão. Sou simples. Se você tivesse que deixar São José dos Campos e morar numa outra cidade, qual cidade que você escolheria? Eu gostei muito de Porto Alegre, é uma cidade bem gostosa, eu não sei por que eu me adaptei tanto lá, é uma cidade grande, maior que São José dos Campos, né? Também tem seus problemas, né? Como nós também temos, mas é uma cidade que eu moraria, era Porto Alegre. Tá?
O Brasil é muito, gente, o Brasil é lindo, o Brasil tem cidades maravilhosas. Porto Alegre eu moraria, talvez eu morasse em Belém do Pará, que também é um lugar fantástico. Curitiba é outro lugar fantástico, Maceió é outro lugar fantástico. Eu acho que o Brasil é muito bacana, gente. Eu acho que você consegue ver em vários lugares do Brasil. Porto Alegre talvez seria hoje o meu, que eu poderia até mudar para lá. Para fechar, uma grande saudade. Pai, muito. Eu perdi. Pai! 20 dias. Por mais força que a gente precisa ter, é difícil.